Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma parábola muito importante, uma parábola muito conhecida, a parábola da ovelha perdida, que se encontra lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 a gente encontra três parábolas muito famosas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito da primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Então, bora lá! Então a gente vai ler o texto, Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 7. Então segue aí, abre sua Bíblia, se você puder. Open your Bible and let's go. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Vamos ler primeiro, depois a gente explica, beleza? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os seus ombros e, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então esse é o texto, e agora bora entender o que esse texto traz pra gente. Bora! Então primeiramente do versículo 1 ao versículo de número 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Nós precisamos entender que quem se aproximava de Jesus para ouvir tinham várias classes de pessoas, dentre elas os discípulos, as multidões, os fariseus, os publicanos, os saduceus. Alguns se aproximavam para ouvir Jesus, para interrogá-lo, para criticá-lo. Já dizia Jonas Madureira que multidão não é discípulo, porque multidão não tem compromisso. Discípulo tem compromisso. Discípulo é aquele que segue as pegadas do seu mestre. Multidões não têm compromisso. Mas como já disse o professor e teólogo Jonas Madureira, multidão não tem compromisso, mas os discípulos vêm da multidão. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Então quando a multidão ouve a palavra, os discípulos vêm da multidão. Então nós podemos ver no texto que publicanos e pecadores se aproximavam para o ouvir. Primeiramente, quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, ou os cobradores de tributos de Roma. Então, Roma tinha seus tributos em meio ao povo judeu, e esse pessoal que fazia a coleta dos tributos e dos impostos eram chamados de publicano. Tanto que Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus, também conhecido como Levi, ele foi um ex-publicano, porque ele foi um ex-cobrador de impostos. Aqui na Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, ele vai dizer sobre os publicanos. E olha só: cobrador de tributos públicos entre os antigos romanos. Os judeus consideravam os publicanos traidores e apóstatas, porque cobravam impostos para a nação que os oprimia. Então o governo romano era um governo que oprimia o povo judeu. Aqueles judeus que trabalhavam para o povo de Roma eram considerados apóstatas, considerados pessoas que abandonaram o judaísmo porque eles cobravam o próprio povo. Isso é muito interessante a gente entender. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. O que são pecadores? Literalmente são pessoas que vivem no pecado, né? Que viviam naquela época fora da lei judaica, que não se importavam com os mandamentos, né? A gente precisa entender que até esse ponto não havia o cristianismo que a gente conhece, mas era o judaísmo, né? Então os pecadores são aqueles que não se importavam com isso. E um fato é, eles se aproximavam para ouvir Jesus. Amém? Bora, versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então os pecadores, os publicanos, se aproximavam para ouvir de Jesus, porque ele é a fonte de água viva, ele que alimenta a alma sedenta. João 6,63 diz que a carne para nada aproveita, e a palavra que eu vos falo, eles são espírito e vida. Então as palavras de Jesus não é somente informação para a nossa cabeça, para o nosso intelecto, mas a vida para o nosso espírito. As palavras de Jesus alimentam o nosso espírito. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e Quem eram os fariseus e quem eram os escribas? Os fariseus eram uma seita do judaísmo.
E uma grande característica dos fariseus era que eles eram muito zelosos pela lei. Então guardavam com muito rigor a lei, a ponto de desprezarem alguns princípios, como a fé, a esperança e o amor. Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 23. Né? O nome fariseu significa separados. Então eles se separavam para buscar esse rigor da lei e para manter esse rigor da lei, a ponto de também ser negligentes quanto a alguns aspectos do judaísmo. E os escribas? Os escribas basicamente eram os copistas e os mestres. Esdras, por exemplo, era um copista. Esdras, por exemplo, era um escrivão. Então eles eram quem redigiam, quem escreviam as leis. Eram pessoas muito hábeis, eram pessoas muito inteligentes quanto à lei, porque eles não podiam errar. Não havia borracha para você apagar de um pergaminho, apagar de um manuscrito daquele tempo. Então eram pessoas muito inteligentes. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então você note que Jesus ele não se excluía de estar com pessoas diferentes, de estar com pessoas que não concordavam com ele, mas ao mesmo tempo Jesus também não se omitia. Aonde ele estava, a verdade era proclamada. Vamos agora para o versículo 3, quando começa a parábola da ovelha perdida. Vamos lá. Versículo de número 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Jesus, em alguns momentos nos seus evangelhos, ele falava por parábolas, ele falava por comparações. O significado da palavra parábola é literalmente comparação, um paralelo. Ele usa um exemplo para falar de algo real. Mateus capítulo 3, nós temos uma das minhas parábolas favoritas, que é a parábola do semeador. E a parábola diz que um semeador ele saiu a semear. E ele jogava as sementes, que representam a palavra de Deus, e a semente é a mesma semente, mas ela cai em tipo de solo diferente. A primeira semente cai meio ao caminho, o segundo cai num solo rochoso, o terceiro cai entre os espinhos, mas a quarta semente ela cai numa terra boa e o fruto é 30, 60 e a 100 por 1. Então Jesus usava figuras do cotidiano para explicar verdades celestiais. Essas são as parábolas, são as comparações. Então Jesus lhe propôs esta parábola, versículo 4. Qual dentre vós é um homem que possuindo 100 ovelhas, usando a figura do cotidiano, de um pastor de ovelhas, e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? O que nós aprendemos nesse versículo 4? Que Jesus está usando uma figura do dia a dia, um pastor de ovelhas, para explicar uma verdade espiritual, celestial. Ele está dizendo: qual de vocês, sendo um pastor, se perder uma, não deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E note a palavra final do versículo 4, até encontrá-la. O amor de Jesus é persistente, o amor de Jesus é feroz, o amor de Jesus é furioso. Ele nos persegue até nos encontrar, seja nos mais altos céus ou no mais profundo abismo, ele nos persegue. Eu acho lindo o texto de Salmos, Salmo 139, no versículo 7, quando a palavra vai dizer: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde escaparei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao chão, você está lá. Ele nos alcança. Aleluia. Versículo de número 5. Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Então o pastor, ele encontra a ovelha perdida, ele coloca ela sobre os ombros, cheio de júbilo. Sabe o que significa a palavra júbilo? Júbilo significa literalmente alegria excessiva. Alegria excessiva. Não é apenas estar alegre, mas é estar tremendamente alegre. Porque eu encontrei a ovelha perdida. E isso é o princípio das parábolas. Das 3 parábolas que a gente vai ver nessa série. Que no encontro de cada um dos objetos perdidos, da pessoa perdida, da ovelha perdida, da dracma perdida, há júbilo, a alegria, a regozijo. Aleluia. Segue. Versículo 6. Vamos lá. E indo para casa, reúne os amigos, reúne os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Versículo 6, note que ele reúne as pessoas, porque a alegria, ela transborda quando dividimos com outras pessoas. Por que festa não é feita sozinho? Quem faz uma festa sozinho? Ninguém faz uma festa sozinho, raramente. Né? Então nós precisamos de pessoas para que a alegria transborde com outras pessoas. Aleluia. Com quem você tem transbordado a sua alegria, meu irmão? Com quem? Versículo 7.
Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A minha pergunta para você é: quem é que não necessita de arrependimento? Quem é que não precisa de arrependimento? Todos nós precisamos nos arrepender diariamente. Davi, em um de seus salmos, vai pedir ao Senhor para que o Senhor perdoe os seus pecados que ele nem percebeu que ele cometeu. Pecados que passam despercebidos. Então, olha o versículo 7. Digo-vos que haverá maior júbilo no céu. E aqui tem um princípio lindo. Sempre, quando um pecador, alguém que sai do caminho e retorna, sempre há júbilo no retorno. Sempre deverá haver júbilo, alegria excessiva no retorno de alguém que se extraviou, no retorno de alguém que desviou, no retorno de alguém que pecou e agora está voltando. Porque também há alegria no céu. Digo-vos assim que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Olha que interessante, o texto está dizendo 99 justos. Há alguém que é justo a ponto de não precisar se arrepender? Não há. Então há mais alegria no céu por um que entende que precisa de arrependimento, que precisa de Jesus, do que por 99 que acham que não precisam. Aleluia. Que não necessitam de arrependimento. Então, para encerrar essa nossa primeira parábola da nossa série de parábolas, eu quero te incentivar já nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu like, manda para alguém, para tocar o coração de alguém. Minha intenção é estar expondo um pouco mais o texto, mas também com uma profundidade de revelação da palavra. Não apenas o que nossos olhos alcançam, mas o que o nosso espírito alcança na palavra. Aleluia! Então, essa foi a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Já demos introdução também em Lucas 15, que nós temos 3 parábolas. E esse é o princípio, que o pastor da ovelha, ele persegue a ovelha até encontrá-la. Ele é perseverante. E quando ele te encontra, meu irmão, há júbilo, há alegria excessiva. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu! Se você não estiver entendendo a palavra, coloca na cabeça assim, ó. E força a Bíblia até se entender que o Holy Spirit vai te ajudar. Amen? Falou!